E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou falar sobre esse livro aqui que se chama Não é Milagre, de Joel J. Apesar do título parecer algo evangélico, esse livro não fala sobre religião, mas fala sobre dom, sobre talento, sobre rotina. E é um livro bem bacana para quem quer estruturar melhor a sua rotina e ter mais disciplina, mostrando que para ser bom em algo não precisa ter um dom divino, mas precisa se esforçar, precisa trabalhar bastante. E é mais ou menos essa pegada que o Joel J escreve esse livro, Não é Milagre. Vamos direto para o resumo para eu mostrar para vocês o que esse livro fala. Então, se tu não me conhece, eu me chamo Stefan von der Heide e eu faço resumos visuais. E sou professor de design na URGS e aqui vocês podem ver resumos sobre design, desenho, criatividade, inovação e rotina. Então, se quiser saber mais alguns outros livros, já fiz uma penca de resumos visuais aqui nesse canal. Mas quem é Joel J? Provavelmente deve ter ouvido falar porque ele é um ex-nadador, professor de educação física e ele é especialista em alta performance. Dá palestras, mentorias, cursos falando sobre produtividade e ele tem um lema bem famoso que é saúde, família e trabalho. Não inverta a ordem. E nesse raciocínio, de cuidar da saúde, de cuidar das pessoas próximas e de cuidar também do seu trabalho, ele constrói toda a ideia de alta performance que ele defende. E como ele é um cara que lê bastante e fala sobre educação e tem clube do livro e tem várias outras áreas que ele atua e mostra muito nos vídeos dele que ele aprendeu bastante através dos livros, dá pra ver nesse livro, que é o Não é Milagre, que ele se referencia em vários outros autores. E esse livro foi escrito em 2025. Ele é bem recente. Uma das coisas mais legais que eu achei no livro é que ele cria essas personas. Na área do design a gente faz muito isso para caracterizar o público-alvo. E ele, no livro, traz 6 personas, que é a Paula ocupada. Então ele vai trazendo as características dessa pessoa, que está sempre cheio de coisa para fazer, sempre ocupada, não dá valor para a família, não dá tempo para as outras coisas. Tem o Carlos cansado, que está sempre exausto. Ele também vai trazendo as características do Carlos. Depois tem o Rodrigo Sabichão, que é aquele que tem que falar o tempo todo nas reuniões, querendo dizer que ele é produtivo, mas na verdade ele não está fazendo nada e só tá querendo chamar atenção. Depois tem os outros 3, que é o Marcelo Automático, que vive uma vida automática, fazendo só as coisas que tem que ser feitas, sem refletir, sem pensar, sem ter planos. Depois tem a Fernanda Distante, que é uma pessoa que pouco aparece, não se conecta com os amigos, não tem uma relação de amizade com as pessoas. E por último, a Patrícia Culpada, que acha que não tá conseguindo viver o suficiente. E ele traz essas 6 personas para explicar o que ele chama dos 6 R's. 6 R's da rotina eficiente, dos protocolos corretos para ter uma rotina adequada para tu te tornar um profissional que não depende de milagre. Ele divide então nessas 6 categorias, que são um reflexo daí positivo, uma resposta para essas 6 pessoas que não conseguem fazer o que querem fazer. Seria então uma rotina energética, uma rotina produtiva, uma rotina de aprendizagem, uma rotina de conexão, de reflexão e de recuperação. Daí na metade do livro, ele basicamente vai explicando para a pessoa as rotinas dele e como tu pode aplicar no teu dia a dia. Isso eu acho bem legal. Então aqui, por exemplo, protocolo de rotina de aprendizado, da página 119. Escolher um tema por semana para focar. Ler pelo menos 5 páginas de um livro todos os dias. Ouvir podcasts enquanto descansa. Anotar todos os insights que teve. Escrever um resumo para aprender no dia. Fazer boas perguntas em reuniões. Ensinar algo novo para alguém. Compartilhar aprendizado nas redes. Revisitar anotações antigas toda semana. Ter um caderno só de aprendizado. Eu acho que isso é bem legal. Para não dar tanto spoiler do livro aqui, eu tentei adaptar essas rotinas energéticas que ele traz para pessoas gerais. Eu trouxe algumas mais específicas, criei a partir das que ele disse, relacionadas a quem quer aprender a ser mais criativo, a quem quer ser mais inovador, para quem quer aprender a desenhar e para quem quer fazer design. E as minhas dicas seriam essas daqui, ó. A número 1, então, seria com relação à rotina energética, e eu trouxe então um exemplo assim, ó. Faça de 3 a 5 minutos de exercício de observação. Olhe para os objetos comuns do seu redor e rabisque suas formas básicas, sem julgamento ou perfeição. Isso aqui vai te dar bastante energia para que tu possa começar a desenhar, rabiscar e anotar as coisas no teu caderno para poder ter mais criatividade. Daí, por exemplo, no livro do Joel J, um dos protocolos de rotina energética é acordar no mesmo horário todos os dias. Ele bota assim: o corpo ama a consistência. Quem acorda a cada dia em um horário diferente nunca educa o seu próprio relógio biológico. Em um corpo desregulado, entrega baixa energia. Daí, ainda sobre rotina energética, eu recomendo que você destine pelo menos algum tempo da sua rotina para revisar bancos de referências visuais. Então, Pinterest, Instagram, até no YouTube aqui, saber quem seguir, quais canais se inscrever, acho que é bem importante para poder ter uma inspiração diária, para poder ter bastante energia e repertório ao longo do dia. Então, uma dica que eu acho bem valiosa é, nessas redes sociais, deixar de seguir tudo que não importa. Com relação à rotina produtiva, eu falo aqui sobre ciclos de trabalho. Eu acho que isso aqui funciona bastante para ter disciplina e foco. Então, ciclos de 45 minutos com intervalos, eu acho que é bem importante. Provavelmente vocês devem conhecer uma técnica
que se chama Pomodoro. Essa técnica Pomodoro, ela é basicamente ciclos de 25 minutos com 5 minutos de intervalo. E é uma técnica bem simples, baseada em um conceito de fazer um molho de tomate. Mas a moral da história dessa técnica de Pomodoro é que tu vai ter um foco específico de 25 minutos nessa rodada. Então, acredito que técnicas de foco é bem importante para a produtividade. Além disso, eu trouxe aqui um outro exemplo, que esse eu uso bastante, eu acho bem legal, bem importante, que é colocar numa parede todo o teu progresso ou todas as coisas que tu fez. Então eu coloco os meus resumos numa parede para eu poder ter visualmente ali tudo que eu fiz, mas para também poder documentar, né, diariamente o progresso desses projetos. E como eu sou da área do design, é tudo muito visual, é mais fácil ver. Então se tem um calendário na parede, se tem os teus projetos na parede, post-its te alertando ali fisicamente na parede as coisas, eu acredito que isso seja muito bom para a produtividade. E depois o Joel J fala sobre a rotina de aprendizado. A rotina de aprendizagem. O que é essa rotina de aprendizagem? É tu dedicar algum tempo do teu dia, da tua vida, para te aperfeiçoar. E daí, obviamente, né, eu sou professor de universidade, então eu recomendo que todos façam uma graduação, uma pós-graduação, para poder sempre estar evoluindo. Mas, além de fazer uma graduação, dá para fazer cursos gratuitos, cursos de baixo custo, como Udemy, Doméstica, ou até aqui no próprio YouTube, para aprender alguma técnica específica. Então, por exemplo, se vocês quiserem aprender Figma, eu acho que é fundamental aprender essa plataforma, esse software, e vai te ajudar bastante na vida profissional e é gratuito. Dá para usar e dá para aprender com vídeos no YouTube. E acho que é um caminho bem interessante para começar a estudar. Assim como estudar Blender, né, que é um software 3D muito bom e é gratuito. E tem muitos canais no YouTube aqui que ensinam a como modelar em 3D no Blender. Além disso, daí, dentro dessa categoria aqui de aprendizagem, colocar metas, né? E não precisa ser metas ultra, quero fazer um dinossauro no Blender em 3 meses. Não, se tu colocar metas razoáveis, vou aprender a fazer um donuts, já que quase todos os tutoriais iniciais do Blender são donuts. Faz um donuts em 2 meses, aprende a modelar, a renderizar e imagina, em 2 meses tu já vai ter noções básicas de modelagem 3D e principalmente da linguagem relacionada a esse tipo de software. Então, recomendo bastante esses estudos. Depois, aqui, com relação ao nível 4, é a rotina de conexão, que eu acho que é a rotina menos valorizada, mas mais importante, que é conseguir se conectar com pessoas que estão no mesmo caminho, que estão na mesma ideia que tu. E eu acho muito legal. No livro do Joel J, ele bota assim, ligar para alguém importante. E daí tem uma citação aqui do Stephen Covey, que é: a tecnologia vai reinventar o negócio, mas as relações humanas continuarão a ser a chave para o sucesso. Na página 125. E daí um dos protocolos é colocar um despertador no celular, e aí tem um despertador, eu acho que às 3 horas da tarde, onde ele manda uma mensagem para quem ele lembrou. Ou tentar mandar uma mensagem para quem ele lembrou durante o dia. Isso é muito massa, porque isso gera conexão e faz com que as pessoas criem maior vínculo, que é cada vez mais difícil hoje em dia, né? Então, convidar alguém para jantar, convidar para um almoço, para um café, ter conexões genuínas ao longo do dia é bem interessante. E eu, para dentro da área do design, coloquei aqui participar de fóruns online e interagir genuinamente com os trabalhos dos outros criadores. Então, comentar o trabalho dos amigos no Behance. Eu vejo muito pouco isso acontecendo, né? Sendo professor da graduação, eu não vejo os colegas comentando o trabalho dos outros ou fazendo contribuições. É mais uma corrida para ver quem é que ganha a nota mais alta, mas não tem um feedback mais assim, genuíno, mais construtivo. E eu tinha um aluno, que é o Luca Ball, que ele se destacava muito nisso. Ele sempre comentava em vários trabalhos no Behance os colegas, colocando ali um feedback sobre o que ele tinha achado do trabalho. E isso faz com que a gente lembre muito mais da pessoa. Assim como eu tô lembrando agora, né? Luca Ball foi meu aluno lá na PUC, já faz uns 3, 4 anos, mas é uma pessoa que sempre vai ser lembrada porque gerou bastante conexão, uma conexão genuína. Depois a gente tem a rotina de reflexão. E dentro da área do design a gente tem uma prática bem interessante com relação à rotina de reflexão, que inclusive existe um autor chamado Donald Schoen, que fala sobre reflexão na ação, que é a prática reflexiva enquanto se está fazendo aquilo que se está fazendo. E isso é bem massa, bem importante para o design. E daí dentro dessa categoria de reflexão, eu não consigo pensar em outra coisa senão ter um caderno para ter as suas ideias, ter as suas reflexões e anotar ali. Isso é bem importante para que eu possa registrar os meus conceitos, as minhas reflexões nesse caderno e depois poder resgatar o que eu refleti para ver se eu evoluí ou não, né, dentro daquele meu pensamento. Então ter um sketchbook é algo que eu falo sempre, né? Sketchbook é vida. Tenham um sketchbook e coloquem todas as suas ideias nesse papel. E por último, acho que eu não vou conseguir puxar para cá, né? Faltou um estudo de layout aqui para mim, mas por último, nós temos o 6º R, que é da rotina de recuperação. E no livro, a rotina de recuperação significa bastante ter um tempo para descansar, para regular o sono. Mas aqui, nesse exemplo que eu trago aqui, eu me referencio ao Walter Benjamin, que fala sobre tédio profundo. O que é o tédio profundo? É a gente não fazer nada e poder só pensar e ficar refletindo e evoluindo sobre aquilo que a gente fez. Então, segundo a filosofia de Walter Benjamin, reserve momentos sem estímulos digitais ou tarefas, permitindo que a mente divague livremente e descubra conexões criativas inesperadas. Isso é fundamental para a criatividade. É impossível a gente produzir, ter uma rotina mega ultra
outra, produtiva, sem ter momentos de reflexão, de pausa e de descanso. Desligue as notificações e permita-se apenas observar o mundo ao seu redor. Aí eu trago um exemplo aqui, né? Pegue um livro, vá até uma praça e leia embaixo de uma árvore. Enquanto a gente faz isso, vai ser uma ótima forma de descanso, uma ótima forma de recuperação, mas também vai ser uma ótima forma de incentivar a criatividade, porque é o subconsciente trabalhando para de repente ter um insight, ter alguma ideia que não sairia se a gente estivesse só no foco o tempo todo. Então, para resumir, esse é o conteúdo do livro do Joel J, e ele fala então dessas 6 rotinas necessárias para transformar algo em sucesso, independente de qual seja a tua área, independente do que tu faça. E para mostrar, né, que isso não é um milagre, não é algo divino, não é algo que sai milagrosamente de o cara é tão talentoso, tão especial, tão criativo, deve ser porque ele deve ser abençoado por Deus com uma dádiva divina, mas não é bem assim. É muito esforço, é muito trabalho e é muita rotina, nessas 6 rotinas que o Joel J traz. Energética, produtiva, aprendizagem, conexão, reflexão e recuperação. Certo, turma? Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários alguma rotina que vocês aplicaram no dia a dia de vocês ou que vocês querem aplicar e que contribui também para a vida de vocês. Deixei aqui alguns exemplos do que eu faço para minha vida ser uma rotina mais criativa também. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau!